E aí, rapaziada, beleza? Hoje eu vim falar sobre um quadrinho do Jeff Lemire, autor de Sweet Tooth, também de Soldado Subaquático, Condado de Essex, e agora em 2026, saindo pela Panini, tem o Absolute Flash, que é escrito pelo Jeff Lemire, mas hoje eu vim falar sobre um quadrinho que foi lançado pela Vertigo e trago para o Brasil pela Panini, que é o Trillium. Aqui em Trillium, nós vamos acompanhar a história de dois personagens que são os personagens principais dessa história. A Nika, essa exploradora espacial aqui na capa, e na quarta capa, o William, que é um explorador... A capa é assim, tá? É que é um explorador no ano de 1921. Para falar de Trillium, é basicamente uma história sobre comunicação. É uma história sobre conexões humanas. Ela começa como uma ficção científica, ela passa um bom tempo sendo uma ficção científica, só que ela não se prende na ficção científica. Ela fala mais sobre conexões humanas. Basicamente a história é: a Nika, ela vive em 3797. Já o William, ele é de 1921. E como esses dois se conectam? Bom, no começo da história, aqui no quadrinho, nós temos umas imagens de câmera corporal de alguns exploradores espaciais que acharam a planta Trillium, que seria usada como meio que proteção a um vírus que está dizimando a humanidade em 3797. E essas últimas imagens foram as únicas que eles tinham, e a Nika, ela vai até o local do ocorrido para tentar achar o Trillium para ser usado como anticorpo para defender deles desse vírus que está assolando a humanidade. Já em 1921, nós temos William Pike, um soldado que passou pela Primeira Guerra Mundial, explorando nas florestas amazônicas do Peru um templo antigo que não daria só a ele riqueza e poder, mas sim, ele acredita, junto ao explorador que o convidou, meios de estar acima da morte. Só que quando o William ele foi atacado por indígenas, na fuga dele, ele encontra a Nika. Por quê? Quando a Nika estava em contato, estava indo atrás do Trillium, ela entrou em contato com seres alienígenas, esses azuis, que fizeram um convite a ela, mesmo que ela não estivesse compreendendo nada que esses seres estavam falando, eles oferecem a ela uma pétala da flor Trillium para que ela experimente. Quando ela faz isso, ela sofre uma experiência meio psíquica na cabeça dela, entra dentro do templo dos alienígenas e vai parar em 1921. Basicamente, o templo alienígena e o templo dos indígenas em 1921 estavam conectados. E é a partir daí que a Nika dá de cara com o William. E bem, como eu tinha dito, que essa história não é apenas de ficção científica, mas é mais uma história sobre conexões humanas, é o que o Jeff Lemire melhor explora. Basicamente, muitas das histórias dele, ele usa universos fantásticos para contar dramas humanos. E aqui não é diferente. O William, ele sofre de estresse pós-traumático porque ele participou da Primeira Guerra Mundial. E ele foi para essa exploração dele para preencher esse vazio no corpo dele. E a Nika, ela perdeu gente muito importante da família dela, que deixou ela nessa situação depressiva. E quando esses dois se encontram, eles lutam meio que para conseguir compreender um ao outro, mas é a partir da folha Trillium, da flor, que eles têm uma experiência onde eles
conseguem se conectar. O William tem as experiências da Nika e a Nika as experiências do William. Bom, e o que o Jeff Lemire conta aqui nessa história? Basicamente é essa conexão, mesmo de tempo e espaço, que esses dois personagens têm de distância, mas mesmo assim eles conseguem se completar. A ficção científica da história, ela meio deixada de lado, existem muitas perguntas que ficam sem resposta, mas para dar ela ser usada como atmosfera e ser usada como meio de campo para contar a história desses dois personagens. E contar as similaridades que eles dois têm, mesmo em épocas de mais de 1000 anos de diferença. Mais algumas artes? Agora virar o quadro e virar do outro lado. E por que eu virei o quadrinho? Porque aqui em Trillium existe um momento em que ambos templos dos alienígenas e dos indígenas são atacados. Na verdade, o dos alienígenas é destruído por essa comandante aqui, que ela tá totalmente obcecada em achar o Trillium para se defender do vírus que está atacando os seres humanos, e foi essa decisão dela de destruir o templo que causou um grande problema para os nossos personagens principais, que é o que? Eles passaram a viver a vida do outro. Basicamente, o William vira um explorador espacial e a Nika vira uma exploradora da Amazônia. Eles trocam de papéis, trocam de vidas. Meu café? Peraí. Tá frio. E é nesse momento que uma estrutura de leitura muda aqui em Trillium. Por quê? Nas primeiras páginas, você pode ver que a Nika tá a história dela para cima e a história do William tá de cabeça para baixo, né? Porque aqui tá a história do William e aqui tá a história da Nika. Esse é o início da história da Nika e esse é o fim da história do William. E aí quando você vai chegando lá no final desse capítulo, vamos lá. E aí no final desse capítulo, esse é o fim da história da Nika e esse é o começo da história do William. E aí você volta para ler esse começo aqui da história do William. E o mais O mais interessante é que os quadros do quadrinho, a composição dos quadros é igual tanto para Nika quanto para o William. Se aqui tem 2 quadros, o do William tem 2 quadros. Se aqui tem 5 quadros, aqui tem 5 quadros. Então, assim, essa história desses dois personagens, eles estão conectados até nos quadros dispostos no quadrinho. É uma história contada para mostrar a similaridade entre esses dois, mesmo em 1921 e 3797. Até que chega um momento em que tanto o William quanto a Nika, eles voltam a se reencontrar, vendo o templo todo destruído, e retornam seguindo uma mesma linha. Eles voltam a seguir a mesma linha narrativa. A história parou de ficar nesse negócio de virar o quadrinho e vai seguindo para uma outra... volta para a linha narrativa normal. Só que tem uma jogadinha no quadrinho. Olha que página bonita. Tem que ler assim para ir ver ela caindo. É bem legal as ideias que o Jeff Lemire teve aqui, mais no desenho dele, que aqui no caso ele mostra que existe mais templos, então existe outras realidades que não foi mostrada, foi apenas essas duas, a de 1921 e a de 3797. Até que chega um momento
em que esses dois personagens se reencontram. E bem, olha que desenho bonito. E bem, o final do quadrinho é um final clichê. Ele dava para sacar para onde iria esse final. Não que isso seja algo ruim, porque existem diversas obras com final clichê que são excelentes e não estraga a experiência a questão de ser clichê. Mas aqui em Trillium estava na cara o que ia acontecer. Basicamente, depois do ponto A ao ponto B acontecer uma coisa, obviamente o resultado seria o mais óbvio. Então é comum isso acontecer, mas não estraga a experiência. Das obras do Jeff Lemire, essa é a terceira que eu leio. As únicas que eu li dele até hoje foi Black Hammer, as 4 edições, Absolute Flash, que está saindo recentemente, e agora Trillium. E foi lendo Trillium que que me deu vontade de ler mais do Jeff Lemire. Eu vou atrás do Condado de Essex, vou atrás de Sweet Tooth, vou atrás de mais obras do autor, porque eu gostei muito. Eu não tinha pego o hype dele quando toda editora queria um título do Lemire para postar. Até tem uma polêmica recente com o Repugnantes do Jeff Lemire. Se você não sabe o que está acontecendo, só você pesquisar aí Repugnantes Jeff Lemire, que vai ter diversos vídeos falando da polêmica atual desse quadrinho. Mas fica aqui a minha indicação. Caso você queira ler, dá para achar em sebo, em lojas virtuais, bem baratinho. Eu paguei R$20 nesse aqui. É um excelente quadrinho. Não tem o preço original dele. Enfim, é um excelente quadrinho, bem divertido. Mas como eu disse, se você gosta de uma ficção científica hard, com coisas tudo explicadinhas e tal, não é para você. Ele se desprende bem da ficção científica para contar a história desses dois personagens. Como eu disse, ele é mais sobre conexões, sobre laços entre seres diferentes, mesmo que esses seres sejam humanos. Os seres humanos são diferentes, mas conseguem se conectar. Até mesmo se conectar com outros seres como os alienígenas. Então dá para tirar excelentes reflexões a partir da leitura de Trillium, e vale a leitura. Fica aqui a minha recomendação. Caso você tenha curtido o vídeo, lembre de deixar o seu like, comenta para ajudar o algoritmo a enviar esse vídeo para mais pessoas. Deixa nos comentários aí a sua obra favorita do Lemire, compartilha, e é isso. Valeu!